Dia Teresa, bom dia Maria, Luísa, Ana Teresa, Miguel também já cá está. Obrigada a todos por nos estarem a ver. O meu nome é Tânia Santos. Eu venho-vos falar hoje um pouco sobre tudo a funcionar. Muito obrigada, Olga. Venho-vos falar aqui um pouco sobre a minha grande paixão, que é o baralho tradicional. Eu funciono com o baralho tradicional desde muito jovem. Foi o primeiro oráculo, foi o primeiro contacto que eu tive com os oráculos de adivinhação, de futurismo, se assim lhes quiserem chamar. Olá, bom dia, Paula. Ótimo, ainda bem que está tudo ótimo e a verem-me e a ouvirem-me bem. Então, aquilo que eu tenho e a proposta que vos trago para o dia de hoje, para esta pequena apresentação, é relativamente ao baralho tradicional, e eu intitulei, portanto, esta minha apresentação O Sentir Como Sou. Precisamente porque eu tenho uma abordagem muito particular, se assim quisermos chamar, sobre emoções e sentimentos relativamente a qualquer oráculo que eu uso. A Paula trouxe-me esta aventura de falar sobre o baralho tradicional, que é de facto uma grande paixão minha. Eu uso um método muito pouco divulgado, digamos assim, que é um método alemão, que utiliza apenas 32 cartas, a partir daí eu tenho vindo a estudar muito numa base de autodidadismo, relativamente, portanto, ao conhecimento e à elaboração de leituras relativamente a este baralho. Aceitei esta oportunidade que me deram. Esta é, de facto, a palestra que nós vamos ouvir agora durante uma horinha, O Sentir Como Sou. É refletido no baralho tradicional, portanto, com a indicação de que, de facto, eu só trabalho com 32 cartas. E aqui o nosso desafio de hoje é tentarmos perceber como é que o baralho funciona em termos de conhecimento pessoal ou até em conhecimento interpessoal, das emoções e dos sentimentos e que tipo de repercussões é que isso pode ter, portanto, no nosso dia-a-dia, na forma como nós lidamos com aquilo que sentimos e na forma como os outros também sentem relativamente a nós ou relativamente a qualquer outra situação. Não quero alongar muito mais, eu vou-vos só dar aqui a conhecer um bocadinho do trabalho que eu faço. Eu trabalho com cartomância tradicional, com o Petit Lenormand, também sou numeróloga, fiz uma formação há algum tempo, numerologia de base 22, que também é muito focada no autoconhecimento e nos sentimentos e nas emoções, porque de facto é a área que eu gosto e que domino. Tenho um curso de angiologia e dou algumas formações em baralho Petit Lenormand e também baralho tradicional. Vamos aqui agora então meter a mão na massa, chega de apresentações e chega de encher aqui um bocadinho de chouriços, para que nós consigamos então perceber como é que isto funciona e como é que nós podemos impulsionar e enveredar por um campo mais emocional e psicossensorial relativamente a uma leitura, neste caso com o baralho tradicional. Há aqui que fazer, antes de mais, à parte, não me querendo alongar muito, relativamente àquilo que são de sentimentos e àquilo que são emoções. Nós sentimos de formas diferentes e temos a percepção daquilo que sentimos e daquilo que nos emociona de forma também diferente. Eu costumo dizer, temos aqui apenas uma pequena descrição daquilo que o dicionário da língua portuguesa se refere e a forma como descreve o que são sentimentos e o que são emoções. Tendo aqui então em conta que, apesar de dentro de um bolo eles podem misturar-se, não é? Podem fundir-se, digamos assim, mas são coisas completamente distintas, de uma forma até mais psicológica, relativamente, portanto, à forma como podemos aqui abordar este tipo de formas de estar, formas de sentir, formas de pensar, que se fundem, mas que têm fundamentos diferentes. Os sentimentos são a ação de sentir, não é? As emoções acabam por ser a reação daquilo que nós sentimos. Os sentimentos acabam por ter aqui uma ação mais metódica, no sentido em que ela é processada de uma forma interna. Portanto, os sentimentos são um processo mental,
não é? São formas mais, é uma forma mais analítica, é uma forma mais consciente, digamos assim. O sentimento é um processo interno, é algo que nós temos connosco e que vamos desenvolvendo ou suprimindo à medida que vamos vivendo e que vamos também tendo aqui uma jornada de vida. As emoções são consideradas os fatores externos, ou seja, as emoções, vamos fazer aqui uma comparação muito prática. Nós não conseguimos perceber ou ter a percepção dos sentimentos do outro, mas nós conseguimos ter a percepção e a conexão com as emoções. De uma forma muito simples, eu passo a explicar. Quando nós ficamos corados, não é? Alguma coisa acontece e nós ficamos corados, ficamos constrangidos, ou a nossa cara fica rúbia, se começamos a sentir calor, isso é uma emoção, não é um sentimento. Portanto, a emoção reage automaticamente no corpo físico, trazendo aqui uma reação que é visível, ok? Então, os pensamentos são um processo interno, uma parte das vezes e na grande maioria processadas pelo nosso cérebro, enquanto que as emoções são um processo externo, portanto, nós conseguimos vê-lo, não é? Há uma somatização, há uma consternação corporal, não é? Que detecta, ou que nos permite detectar essa mesma emoção. Eu fiz aqui só apenas uma pequena introdução para que nós consigamos perceber aqui que são coisas diferentes, embora elas se fundam depois na componente humana, não é? Naquilo que nós somos, na forma como sentimos e na percepção que nós temos das coisas e do mundo. Enverdando aqui já um bocadinho para o tema desta palestra, do sentir como sou, nós temos aqui várias nuances emocionais e sentimentais dentro do baralho tradicional. Eu fui buscar aqui fui um bocadinho atrás à história e para que nós consigamos perceber aqui o que é que são sentimentos, o que é que são percepções, o que é que são emoções, fiz aqui uma analogia entre os pecados capitais e as virtudes humanas. Os pecados capitais são conhecidos desde o século IV, mais tarde elaborados e escritos e descritos como pecados capitais no século XIII, está bem? E eles foram instituídos, digamos assim, pela religião cristã, não é? Na tentativa de nos fazer aqui lembrar o certo e o errado, o que é pecado, o que é que aos olhos de Deus é bom ou não. Não vamos entrar aqui numa vertente religiosa, mas eu achei curioso fazer esta analogia a nível de sentimentos para que nós também consigamos perceber aqui quais são as polaridades dentro do baralho tradicional, o que é melhor e o que é pior, e o que é que nós podemos descortinar a partir daí. É de conhecimento comum, ou pelo menos a grande maioria de nós já ouviu falar nos 7 pecados capitais, não é? Portanto, eles são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a vaidade, não é? E todos eles trazem aqui uma conotação negativa, portanto, por isso é que eles foram considerados os pecados capitais, não é? Dentro do baralho tradicional nós temos várias polaridades, nós temos naipes, né? Temos 4 naipes, alguns deles mais vinculados e mais indicados para os pecados, digamos assim, que são as emoções e os sentimentos mais negativos, e depois temos do outro lado a componente do bem-estar, do à vontade, portanto, os sentimentos bons, os mais puros, ou os mais genuínos, digamos assim, que são consideradas as virtudes, não é? O mundo é feito de dualidades, portanto, todos nós temos um conhecimento bastante vinculado ao bom e ao mau, ao certo e ao errado, ao sul e ao norte, portanto, e esta polaridade, esta dualidade, digamos assim, existe também dentro das emoções e dentro do baralho tradicional, assim como em qualquer outro oráculo, não é? Temos sempre cartas mais negativas e temos sempre cartas mais positivas. Dentro das virtudes temos a moderação, a generosidade, a integridade, a resiliência, a caridade, a plenitude e a humildade.
esta é apenas parece-nos que é muito sistemático, não é? E que é tudo muito elaborado, mas nem sempre é fácil nós conseguirmos definir isto, ipsis verbis, não é? No sentido em que uma coisa é boa, outra coisa é má. Para nós analisarmos pensamentos e emoções no baralho tradicional, eu acredito que seja assim para todos os oráculos, mas neste momento estamos a falar do baralho tradicional, há aqui a necessidade de nós fazermos alguma destrinça e eu faço sempre um parênteses indicando que nada é retilíneo, não é? Não estamos a falar de uma ciência matemática em que consigamos aqui a 100% definir exatamente o que é o quê. Isto porque nós, como componente humana e como seres humanos, sentimos de forma diferente, pensamos de forma diferente e temos percepções diferentes daquilo que é bom e que é mau, daquilo que é saudável ou não, aquilo que é verdade para mim pode não ser para o outro, não é? Então há aqui a necessidade de nos guiarmos por esta matriz, digamos assim, mas não nos podemos agarrar de forma totalmente fiel e leal a esta descrição, porque temos que sempre perceber que as nossas realidades são diferentes, as formas como sentimos são diferentes e tudo pode ser uma variante. De qualquer das formas, eu considero que estas emoções e estes sentimentos que eu dividi aqui entre pecados e virtudes são as mães e os pais de todas as outras emoções e de todos os outros sentimentos. Ou seja, neste momento e dentro da pesquisa que eu tenho feito ao longo dos anos, há cerca de 430 sentimentos e emoções e todas elas derivam desta matriz que eu agora vos apresento, não é? Que eu dividi em pecados e virtudes no sentido de descortinar aqui ou de ser mais fácil de fixar, não é? Porque é algo que nos fica na memória. De qualquer das formas, há 430 sentimentos e emoções que podem fazer aqui um guia, não é? Um desvio relativamente a estes 14 que eu aqui apresento, divididos entre pecados e virtudes. Temos 4 naipes no baralho tradicional, não é? Os paus, os ouros, as espadas e as copas. E eu, portanto, dentro da metodologia alemã que eu estudo e que eu pratico, tenho a componente dos paus como sendo o naipe que está ligado às energias mais densas, aos sentimentos mais densos, aos pecados, digamos assim. Relativamente às copas, eles trazem-nos os sentimentos mais puros, mais saudáveis, mais amorosos, digamos assim, não é? Eles estão encaixam-se dentro das virtudes, não é? Dentro daquilo que a componente humana traz de melhor na forma de estar e na forma de sentir. E depois temos 2 naipes que são neutros ou oscilantes, que se tratam então dos ouros e das espadas, porque elas são altamente voláteis. Estão encaixadas dentro daquelas emoções e dentro daqueles sentimentos que nós conseguimos alterar, não é? Aquilo que nós conseguimos transformar. O baralho tradicional é um baralho que se lê sempre com 2 ou 3 cartas. É muito raro nós lermos uma carta sozinha, não é? Isolada. E então, nesta componente emocional e sentimental, há aqui a necessidade sempre de complementarmos com mais que uma carta para tentarmos perceber o estado em que a pessoa está, a forma como ela se sente, portanto, qual é o estado psicológico, emocional e sentimental da pessoa. Há a necessidade de complementarmos sempre a leitura ou a definição dessa forma de estar com mais de que uma carta. Passando aqui à frente, há uma situação que eu vos quero ainda apresentar antes de vos dizer exatamente o que é que quer dizer o quê, que carta é que sente o quê e que carta é que representa determinado sentimento ou emoção. Dentro do baralho tradicional existem várias categorias e existem valores que determinam, portanto, essas mesmas categorias. Então, para que nós consigamos perceber qual é a intensidade e qual é a dimensão emocional e sentimental das cartas no baralho tradicional, acabamos por ter aqui que perceber o que é que tem mais peso e o que é que tem menos peso. Dentro do baralho tradicional, portanto, nós temos as figuras da corte, não é? Muito à semelhança do tarot. Portanto, temos o rei,
as damas e os valetes, que normalmente personificam, significam pessoas, significam as pessoas que nos rodeiam, os cargos que as pessoas têm, portanto, têm um fundamento sempre muito humano, caracterizam pessoas, significam pessoas. Na grande maioria das vezes é isto que acontece. Temos aqui as damas, que podem ser as amigas, as irmãs, as sócias, os chefes, as avós. Portanto, dentro de uma mesa de leitura, as damas representam as mulheres na vida da pessoa que nos está a consultar. Os valetes têm aqui uma componente humana também caracterizada como persona, não é? Significam alguém. Podem significar os filhos, os sobrinhos, os enteados, os amigos, o ambiente social. No entanto, os valetes acabam por ter aqui uma componente muito psicoemocional, no sentido em que, na componente de vertente de sentimentos e emoções, eles acabam também por trazer essa realidade e acabam por trazer uma somatização, digamos assim, de emoções e de sentimentos e de qualidades de personalidade. Eles personificam, portanto, a personalidade da pessoa. Estas características nós conseguimos encontrar nos valetes. Independentemente dos naipes, vai depender depois, claro, a polaridade do naipe e aquilo que ele significa na sua gênese relativamente às emoções e aos sentimentos. Os reis, por sua vez, apresentam-nos e trazem-nos aqui a imagem dos homens, não é? Dos homens na vida do consulente, independentemente de ser homem, o consulente ser homem ou mulher, não é? Os reis trazem-nos sempre a figura de homens mais maduros ou com uma constituição psicoemocional mais enraizada, mais formada, homens maduros, com personalidades bastante vincadas. Podem representar os nossos pais, os nossos avós, os chefes, e normalmente trazem uma conotação em vertente profissional de pessoas que têm um alto cargo dentro da sociedade, está bem? São comumente representados pelos juízes, pelos médicos, pelos advogados, pelos juristas, etc. Eles trazem aqui uma componente mais madura e com uma solidez engrandecedora, digamos assim. Passando aqui depois então a outro tipo de polaridades. Temos os ases, que dentro da leitura psicoemocional e psicossentimental, eles aumentam a densidade, eles transmutam, portanto, têm uma grandiosidade, um aumento significativo relativamente a tudo aquilo que é analisado dentro de uma leitura. Passando aqui também, fazendo uma analogia à numerologia, o As é a carta que representa o número 1, portanto é a carta, ou são as cartas que representam a unidade. Eu costumo dizer que os ases representam o eu sou, portanto, eu como pessoa, eu como ser individual. E numa leitura emocional, ele acaba por trazer essa mesma cariz, não é? Portanto, em termos, se estamos a analisar sentimentos e emoções com o baralho tradicional, os ases são sempre significativos de que aquilo é aquilo que a pessoa está a sentir, é aquilo que a pessoa está a vivenciar, é aquilo que a pessoa está a percepcionar no momento da leitura, não é? E isto é viável para, se estivermos a ler ou a identificar sentimentos e emoções de outra pessoa. Se eu estiver a falar muito depressa, porque eu pareço um papagaio, eu ligo o on e vou por aí fora. Se eu estiver a falar muito depressa, digam, por favor, que eu retrocedo um bocadinho. Se houver aqui alguma questão, por favor, coloquem nos comentários para que eu também possa ir percebendo se eu estou a fazer aqui uma grande confusão e se está a ser muito confuso para vocês ou não. Ou se podemos então, ou se eu posso continuar aqui a debitar informação. Isto é um tema que eu gosto muito e acabo por meter a rodar e vou por aí fora, está bem? Não me calo. Então, se houver aqui alguma questão que vocês me queiram colocar, se houver aqui alguma dúvida que vocês tenham, por favor, vão dizendo, está bem? Para que eu vos possa também acompanhar e para que isto também não seja demasiado monótono para vocês.
Eu entusiasmo muito com aquilo que falo, mas pode não ser, ou posso não estar a corresponder exatamente às dúvidas que vocês possam eventualmente ter. Portanto, por favor, coloquem as vossas questões, inundem-me de questões que eu faço questão de vos responder. Vou só molhar a garganta. Obrigada, Paula. Obrigada, Maria Clara. Que bom sentir aqui o vosso feedback. Continuando aqui nas categorias de valores dominantes das cartas. Portanto, nós temos um baralho, ou pelo menos eu leio o baralho com 32 cartas, portanto, que vai do As, passa pelas figuras da corte e termina nos setes. Depois disso, não consigo, não faço mais leituras, portanto, o meu baralho, o meu método de leitura compõe apenas 32 cartas, do As ao 7 de cada naipe. E então vamos ver aqui o que é que significam em termos de categorias de cartas e de valores dominantes das restantes numerações de cartas. Vamos começar aqui pelos 10, não é? Eu ilustrei apenas com uma carta, mas ele é válido para todos. Estas categorias de cartas são válidas para qualquer naipe, está bem? Nós estamos a falar, neste caso, do número da carta, do 10, não é? Assim como falámos do As e dos reis e das valetes e das damas, e não do que está em grafologia aqui colocado, está bem? Eu pus apenas um exemplo. Quer dizer que esta categoria de cartas é válida para todos os 10, para todos os ases, para todos os reis, para todos os novos e por aí adiante, está bem? Independentemente do naipe. Estamos a falar neste momento apenas só de categorias para tentarmos perceber depois na leitura como é que isto funciona em termos de intensidades psicoemocionais. Relativamente aos 10, numa leitura e também na vertente de emoções e de sentimentos, os 10 representam sempre a evolução ou a estagnação, não é? Porque há sempre a dualidade. Quer queiramos, quer não, não há uma metodologia concreta, real, matemática, que nós possamos dizer que aquela carta significa só aquilo. Não podemos ser retilíneos e no que confere às emoções e aos sentimentos, elas são altamente oscilantes, está bem? E então as cartas têm sempre aqui uma dualidade e por isso é que nunca devemos nem nunca conseguimos ler uma carta sozinha, porque nós precisamos da complementação, nós precisamos da dualidade, nós precisamos de perceber se aquela emoção tem uma índole mais negativa ou mais positiva para conseguirmos chegar aqui a um consenso, está bem? Ou pelo menos a uma aproximação mais real daquilo que estamos a falar. Relativamente aos 10, eles representam a evolução ou a estagnação, os avanços e os recuos na vida do consulente, os sucessos e os insucessos, e os 10 têm um efeito ioiô, ok? Então vamos aqui a um exemplo muito prático. Se nós estivermos a analisar uma pessoa que nos diz que tem problemas emocionais e que isso afeta a parte nutricional, porque mexe com as hormonas, porque engorda muito rápido ou porque emagrece e tem aqui umas oscilações de peso. Então, se nos surgirem alguns 10 nessa leitura que nós estamos a fazer, nós conseguimos perceber que de facto há aqui um vinculamento emocional ioiô, ou seja, a pessoa não tem uma estrutura emocional estável e isso provoca esses avanços e esses recuos, isso provoca as evoluções e as estagnações, isso provoca os oscilares de humor da pessoa. Portanto, e o 10 caracteriza muito esta forma de estar, esta forma de sentir e esta forma de espírito, ok? Passando aqui aos 9. Os 9 trazem sempre uma conotação de poder, de esforço e de conclusão. É uma pessoa que está determinada a fazer alguma coisa. A nível psicoemocional, a pessoa quer aquilo, tem vontade própria, não é? Enquanto se o as é o eu sou, o 9 é o eu quero, ok? Então, a nível emocional, a pessoa está focada naquele objetivo, a pessoa quer sentir aquilo, a pessoa consegue perceber que tipo de emoções é que a afetam e consegue ter o poder, consegue ter o esforço para somatizar essa mesma emoção, ok?
O 9 é a carta que representa também aqui uma certa eternidade, no sentido de ser algo longo, algo extenso, ok? Não é eternidade na gênese da palavra, no ipsis verbis, não é? Mas sim naquela conotação de que é longo, de que é extenso, de que é presente, de que é alguma coisa que não é alterada facilmente, ok? Se nós tivermos uma carta que simbolize amor e tivermos um 9 próximo, então esse amor é algo que está dentro da pessoa, é algo que está vinculado, é algo que existe há muito tempo e que se vai eternizar, ok? É por aí. Sinaliza o fim de um processo e o 9 está intimamente ligado às emoções da gestação, ok? Nós humanos e nós mulheres temos uma gestação de 9 meses, ok? E o 9 representa essa mesma gestação e todas as emoções que estão sincronizadas com o gerar uma criança, com o ter uma criança, com o desejo de ser mãe. Todas estas emoções da maternidade acabam por estar muito vincadas e muito somatizadas nos 9. Ok? Sejam elas negativas ou positivas, depende da polaridade do naipe, como vimos anteriormente. Eu considero também, por muitas pesquisas que fiz e por ter também aqui já percepcionado muitos resultados nas leituras que faço, que os 9 funcionam como cartas-pontos. Ou seja, nós estamos numa situação agora e o 9 permite que essa situação passe para outra situação. É quase como que se fosse um virar de ciclo, está bem? Que pode ter uma continuidade dentro da mesma emoção ou alterada se tiver um naipe contraditório junto de si. Funciona um bocadinho desta forma. Eu sei que é um bocadinho complicado, mas é possível fazer, se acreditem em mim. Relativamente então aqui aos 8. Os 8 trazem-nos um valor dominante, digamos assim, de equilíbrio cósmico, não é? Quem estuda aqui um bocadinho numerologia e quem está aqui um bocadinho ambientado com a numerologia, o 8 representa o céu e a terra, a mente e o espírito, portanto, é o equilíbrio cósmico, portanto, e dentro da cartomância tradicional e dentro do método alemão que eu uso, o 8 significa isso mesmo, está bem? É uma mediação entre o céu e a terra, é a matéria e o espírito, portanto, os desejos e as aspirações estão, portanto, dentro desta categoria dominante, dentro deste número 8, e acabam por, em termos emocionais, estarem dentro dos padrões dos sonhos, ok? Dentro dos padrões do o que eu quero ser, o que eu quero fazer, para onde é que eu vou, como é que eu consigo ir até lá. Portanto, acaba por ser a categoria das aspirações, das ideologias, das utopias, não é? Porque no sentido contraditório, ou no sentido contrário, quando revertemos a polaridade da carta, por assim dizer, acabamos por ter isto vivido de um lado um pouco mais negativo, não é? Um 8 pode significar uma pessoa que de facto tem aquele desejo, tem aquela aspiração, mas que não consegue fazer. Portanto, vai depender muito da polaridade do 8, do naipe que nós estamos a trabalhar e que nos é apresentado numa leitura. Relativamente aos 7, os 7 são muito traiçoeiros, ok? Até porque um 7 de um naipe muito bom, que pode ser o 7 de copas, tal como está ali gravado e visível, ele pode ser muito contraditório. Os 7 são os autocratas, ok? Aquilo que é bem feito é feito por mim. É muito por aí, está bem? O 7 traz-nos aqui a ideologia da perfeição. São números e é uma carta que representa muito a intuição, não é? Uma pessoa que se deixa levar pela sua intuição ou que a reprime, não é? Dependendo do naipe, da polaridade do naipe. Por outro lado, são números e são cartas que nos representam as ansiedades pelo desconhecido, aquela pessoa que nos chega até nós e que diz, eu tenho muito medo de fazer isto, isso não dá certo. É aquela pessoa que pode ver muito o copo meio cheio, pode ver o copo meio vazio, ou pode ver o copo completamente vazio ou completamente cheio. Portanto, acaba por haver aqui quase que acaba por haver aqui no 7
uma determinação, digamos assim, uma forma de estar muito... Uma forma de estar muito 8 ou 80, não é? E os sets são muito assim. Eles representam a conclusão cíclica de alguma coisa ou uma renovação. E os sets podem ser muito bons ou muito maus porque criam em nós a expectativa, seja ela negativa ou positiva, e por isso é que eu costumo dizer que os sets são traiçoeiros, está bem? Relativamente aqui à categoria das cartas e aos valores dominantes. Depois, como nós temos pouquinho tempo e como isto acaba por ser aqui um debitar de informação muito extenso, não é? Muito longo, eu resolvi colocar aqui as categorias emocionais e sentimentais de cada naipe e de cada carta de uma forma bastante simplificada. Portanto, neste momento e pela pesquisa que eu tenho feito já ao longo dos anos, nós temos cerca de 430 emoções e sentimentos. É muita coisa, está bem? E todos nós conseguimos sentir todas essas 430, eu acredito que hajam mais, eu ainda hei de descobrir relativamente à forma como nós sentimos e como nós pensamos e etc. E eu consegui já enquadrar essas 430 em cada naipe e em cada carta, mas para não termos aqui uma exaustão de formas de sentir e formas de pensar e formas de estar relativamente às cartas, eu selecionei apenas uma chaveta relativamente àquilo que nós podemos perceber através das cartas relativamente às emoções e relativamente aos pensamentos. Então, sabemos que os ases acabam por ter aqui a personificação do eu sou. Os ases têm sempre muito a ver com aquilo que a pessoa está a sentir, com aquilo que o consulente está a sentir. Se nós... 430 é muita coisa para sentir e digerir, muita mesmo, Paula, é verdade. E ao longo da nossa vida nós conseguimos sentir tudo isso, acredita que sim. E numa vertente psicológica, é verdade, nós conseguimos passar por essas emoções e por esses sentimentos todos, pelo menos uma vez na nossa vida. A gerir isso e compreender como é que podemos alterar sentimentos, modificar formas de pensar e etc, aí é que veio o trabalho todo para fazer. Isto que eu estou aqui a fazer é tudo muito fácil, porque é tudo muito matemático, digamos assim. Então, voltando aqui, sabemos que o as é a personificação do eu sou, ok? É aquilo que tem, são cartas que trazem uma densidade emocional e psicológica muito elevada, são, digamos assim, os extremos das emoções, não é? Entre os naipes e as polaridades dos naipes, os negativos, os positivos, os neutros ou oscilantes, vamos aqui fazer só uma pequena viagem àquilo que cada carta pode significar, ok? É óbvio que uma carta nunca se lê sozinha, tal como eu já referi, mas estes são os padrões base. E eu acredito que estas emoções e estes sentimentos que eu aqui coloquei podem ser a base, digamos, podemos lhes chamar as palavras-chave de cada carta, mas depois elas são voláteis, não é? Podem ter intensidades diferentes, podem ter nuances diferentes, portanto, os sentimentos e as emoções não nos podemos esquecer nunca que são demasiado subjetivos, ok? Aquilo que é amor para mim pode não ser para o meu consulente, pode não ser para a minha mãe, pode não ser para o meu filho, pode não ser para... Portanto, porque nós temos formas de sentir e formas de pensar diferentes, está bem? Muitas vezes eu recebo pessoas que me dizem assim, pessoa X, ama-me. E se nós tivermos, de facto, cartas que signifiquem amor e afeição e dedicação e comprometimento e etc., nós podemos dizer que sim, aquela pessoa ama, não é? Estamos a falar de uma relação e sim, existe amor naquela relação. De pessoa X ama pessoa Y, ok? Mas a pergunta que vem a seguir e que muitas vezes me fazem é: então, mas como é que pessoa X me pode amar se reage desta forma? Pipi parou, não vamos complicar, ok? Uma coisa é aquilo que nós sentimos, outra coisa é aquilo que nós fazemos com aquilo que sentimos,
ok? E outra coisa é, o amor tem patamares, a inveja tem patamares, a ira tem patamares, a divisão tem patamares, a ambição tem patamares. Nós não sentimos e não percepcionamos e não expressamos todas estas emoções e todos estes sentimentos da mesma forma. Nós temos formas de sentir diferentes e por isso é que este é um tema delicado, porque aquilo que eu considero ser amor pode não ser o mesmo que outra pessoa considera amor. E eu posso viver o amor de uma forma, de uma vertente mais positiva, mais leve, mais fresca, e a outra pessoa vive o amor de uma forma obsessiva, consternada, vinculativa, obsessiva. Portanto, o amor tem patamares, todas as emoções têm patamares e nem todas as pessoas sentem as coisas da mesma forma. As emoções não são lineares, não é 1 mais 1 igual a 2, ok? E é isto que nós temos de ter muito cuidado e há que ter aqui muito tato. Eu vou gravar um disco com isto porque eu faço este discurso muitas vezes quando faço leituras psicoemocionais, está bem? Porque é difícil, porque a forma como eu ajo perante uma emoção não é igual à forma que outra pessoa age perante a mesma emoção, perante a mesma situação, não é? Até nós. Se vocês conseguirem identificar aqui a carta do As de Copas, que é o amor, que é a afeição, que é a fé, a paz, a união, a gratidão, e hoje nós podemos viver e sentir esta emoção de uma determinada forma e daqui a 10 anos todas estas caracterizações, todas estas palavras-chave vão ter um sentimento diferente. Se nós pensarmos assim, o nosso primeiro amor, não é? Como é que foi a vossa primeira paixão? O que é que vocês sentiram? O que é que vocês percepcionaram? O que é que vocês naquela altura pensavam que era o amor, queriam que fosse o amor, como é que viviam esse amor, não é? E agora vamos deixar essa pessoa lá atrás e vamos fazer exatamente a mesma análise com a pessoa que somos agora. O amor tem outro tipo de dimensão. O amor tem outro tipo de forma de estar. Significa uma coisa completamente diferente. Nós mesmos, ao longo da nossa vida, vamos sentindo as emoções e os sentimentos de forma diferente, ok? E é isso que há que fazer a distinção entre uma coisa é aquilo que nós sentimos, outra coisa é aquilo que nós fazemos com o que sentimos, não é? E aí não somos todos iguais. Nenhum de nós vive e sente da mesma forma, ok? Voltando aqui a pôr a mão na massa. Relativamente então ao As de Copas, tal como eu já referi. Esta é, sem dúvida, a carta do amor, ok? Do amor puro, do amor genuíno, do amor universal, está bem? Da forma como nós... ela é a carta que representa o matrimónio, as ligações duradouras, portanto, o doar-se, não é? O sentir mesmo, de dentro para fora. Ele é amor em estado puro e genuíno, ok? Significa a afeição, a fé, portanto, aquilo em que nós acreditamos, não é? Muito virados para o individualismo, para o eu sou, lá está. É aquela carta que nos traz a paz e a tranquilidade que nós sentimos e desejamos, ok? É a carta da união, independentemente dela ser matrimonial, familiar, de amizade, etc. Ela significa sempre uma união, de alguma forma, e é a carta da gratidão, está bem? Estas são as principais emoções que o As de Copas representa. Relativamente ao As de Ouros, o Ouros e o naipe de Ouros representa, portanto, o materialismo, algo que é mais material, está bem? E então, nas emoções não é contrário, ele vai somatizar as emoções que são mais materiais, ok? Portanto, a tenacidade, a perseverança, a ambição, a sabedoria, a sinergia e o autoritarismo, ok? São algumas das emoções e algumas das sensações emocionais ou sentimentais que o As de Ouros nos transmite. Relativamente, portanto, aqui ao As de Espadas, nós temos a justiça, a honra, a igualdade, a liberdade, a consciência e a coerência. Portanto, são as palavras-chave psicoemocionais do As de Espadas. Relativamente então aqui ao As de Paus. O Paus é, dentro das polaridades, já vimos a carta, o naipe, digamos assim, que representa as emoções e as sensações e os sentimentos mais negros, não é? Mais tenerosos, mais escuros. E então aqui sim, ele representa os infortúnios, portanto a má sorte, a divisão, a vingança, a injustiça,
a maldade, a perturbação, portanto, tudo o que é mau, digamos assim, ou tudo aquilo que é considerado menos benéfico, se quisermos ser aqui um bocadinho mais suaves na forma de expressar, vêm somatizados no naipe de paus e com uma intensidade mais vinculada pelo as, ok? Porque o as é o uno, é o eu sou, e acaba por trazer aqui uma dimensão emocional muito, muito maior. As figuras da corte. Há aqui a indicação. Nós já sabemos, e como eu referi nas polaridades e na divisão, portanto, do significado das cartas, as figuras da corte representam maioritariamente pessoas, não é? Então, nós não vamos ter aqui grandes emoções e grandes sentimentos, mas conseguimos perceber através do naipe que os naipes positivos acabam por trazer aqui pessoas com um fundamento ou com uma personalidade ou com uma forma de estar e sentir mais positiva, não é? E os naipes negativos, a mesma coisa, mas em sentido contrário, ok? Então, o rei de copas normalmente representa o nosso consulente se ele for homem, ok? E a dama de copas representa a nossa consulente se ele for uma mulher. Então, temos aqui pessoas, não temos aqui sentimentos ou emoções, ok? Já os valetes de copas podem representar os filhos ou as ligações filiais do consulente, ok? No entanto, nós conseguimos perceber que este naipe é um naipe positivo e aqui podemos encontrar algumas características de personalidade, como o humanismo, como a solidariedade, como a paciência, como o otimismo, como as boas intenções, como o apego. Agora eu vou fazer só aqui um à parte, que é, se o rei de copas significa o nosso consulente caso seja homem, e a dama a nossa consulente caso seja mulher, quer dizer que nós somos sempre, ou a pessoa que está sempre connosco, ou o nosso consulente, ou nós mesmos, que somos representados por estas cartas, são sempre pessoas humanas, solidárias, pacientes. Não tem nada a ver com isso, está bem? Isto é a energia do naipe e não a personalidade da pessoa. Se nós quisermos fazer a distinção ou a descrição, digamos assim, da personalidade daquela pessoa, então nós temos que pegar no género, não é? Masculino ou feminino, rei ou dama, e então fazer uma tiragem muito concreta com o restante baralho para tentarmos perceber como é que aquela pessoa se sente naquele momento, quais são as emoções, o que é que a está a constrangir, o que é que ela pode fazer para avançar ou para recuar. Não quer dizer que a pessoa seja boazinha, está bem? São representações apenas, personificações, digamos assim, dentro do baralho, ok? Então, temos aqui, relativamente ao naipe de ouros, o rei são pessoas, não é? Representam pessoas, nomeadamente homens, nomeadamente mais maduros, e podem representar de facto um sócio, um parceiro de negócios ou de trabalho, está bem? A dama, na sua vertente feminina, como é óbvio, acaba por também representar uma amiga ou uma parceira. Os valetes trazem aqui a indicação que podem ser amigos, sócios, irmãos, pode ser um filho que não é de sangue, portanto, adotado ou enteado, portanto, pode significar também esta característica, não é, de persona, de humano, mas normalmente o naipe de ouros traz-nos as energias, os sentimentos mais materiais, a ambição, a sabedoria, a criatividade, a decisão, a perfeição e o autoritarismo, não é? Tal como já tínhamos visto anteriormente. Relativamente aqui ao naipe e às figuras da corte de espadas, mais uma vez, o rei representa uma pessoa madura, não é? Normalmente tem bom feitio e pode ser um rival. E rival pode ser bom ou mau, está bem? Porque assim, nós podemos ter rivais muito bons, não é? Pessoas que nos impulsionam, que nos picam, digamos assim, no sentido de vai, faz, contrapõe, etc. E podemos ter rivais negativos, que são aqueles que nos deitam abaixo, ok? Para tentarmos perceber se este rei é bom ou mau, não é? Temos que ver as cartas que são ajusantes, portanto, a esta carta, numa leitura, como é óbvio. A dama representa, lá está, uma mulher sozinha, viúva, divorciada, normalmente significa uma pessoa solitária, está bem? Se estamos a analisar sentimentos ou emoções, significa que a pessoa é fechada, está bem? Vive as coisas muito para si, não expressa, não divulga, ok? Da componente emocional tem esta característica. Os valetes
podem representar os amigos, os companheiros incondicionais, está bem? Aquela pessoa que já não vemos há muito tempo, mas que está sempre na nossa memória, portanto, representam por aí. A nível de emoções e sensações e pensamentos, é o civismo, a observação, a prudência, a consciência, a honra e o interesse, ok? Estas são as palavras-chave, digamos assim, dos naipes. Temos aqui novamente o naipe de paus, que é aquele mais tenebroso, não é? Mas faz parte da componente humana, o bom e o mau. E, portanto, aqui temos a falsidade, a personalidade, a agressividade, a renúncia, a ilusão e a insensatez. Lá está, mais uma vez, dentro de uma personificação, ok? Dentro de uma persona. Portanto, o rei vai sempre representar um homem dotado de poder. A dama, uma pessoa que tem uma personalidade muito duvidosa e que muitas vezes é mais maliciosa do que boa, aliás, quase 100%, não é? Que é alguém que nos instiga o pior de que pode existir. Temos o valete de paus, que tem aqui uma particularidade de que, para além de poder representar uma pessoa, ela pode representar também os pensamentos mais obscuros de uma pessoa, ok? E esta carta manifesta muitas vezes formas de sentir depressivas, sem ação, sem movimento, sem a inércia, portanto, acaba por também ser uma carta que representa muito a forma como nós pensamos ou a forma de pensar da pessoa que estamos a analisar, ok? Eu estou para aqui a debitar a informação, espero que vocês tenham a apanhar tudo. Agora, falando aqui um bocadinho só dos naipes, e não quero ser extremamente exaustiva, vamos só falar aqui um bocadinho das palavras-chave. Já tivemos aqui a ideia de qual é a incidência categórica de cada carta, o 10, o 9, o 8 e o 7, ok? Então aqui dentro do naipe de copas é tudo bonito, não é? Frescos e fofos, são cartas muito amorosas, cartas muito queridas, não é? Representam de facto aqui as virtudes humanas, mas temos que ter atenção se elas não são levadas ao extremo, ok? Isto é válido para todos os naipes. E este não é exceção, não é? Então, 10 de copas é o desejo do amor, é a pureza, é a possibilidade de perdão, ok? É a sensibilidade, é o otimismo. Lembram-se de eu vos dizer que os 10, a carta 10, não é? Independentemente do naipe, tem o efeito ioiô, não é? Vai e volta, avança e recua. O perdão, por exemplo, não é? O perdão é daquelas emoções que nós queremos e tentamos e remoemos. Epá, mas aquela pessoa falhou tanto. Epá, mas as contingências da vida levaram a que aquela pessoa fizesse ou tomasse essa postura. E o perdão às vezes anda ali a mastigar, não é? Vai, não vai, até que ele se somatize. Quando é que o perdão se somatiza? Se tiver um 7 ao lado, ok? Porque o 7 é pá, foi, ok? Já foi. Então, há aqui a necessidade de olharmos sempre para o lado, verificarmos que cartas é que estão ao lado, ok? Os 9. O 9 de copas, principalmente, traz-nos aqui a estabilidade, a empatia, a comodidade, o equilíbrio e a franqueza, ok? Se nós tivermos um 9 de copas ao lado do consulente, nós podemos ter a certeza que aquela pessoa é tal, tem o coração ao pé da boca, é franco, é preto no branco, ok? É uma pessoa frontal, é uma pessoa que diz aquilo que sente, que não tem dificuldade em se expressar, ok? É franca, é equilibrada na forma de estar. É comum sentir aqui empatia pelo próximo, está bem? Nós próprios nos sentimos empáticos com aquela pessoa, ok? Tem muito a ver com este tipo de sentimentos e de emoções. Os 8 trazem aqui uma energia da amizade, da disponibilidade, do querer ajudar, da simpatia, da cordialidade, do idealismo, não é? É aquela pessoa que nós podemos estar a ofendê-la
e ela continua com aquele sorriso esboçado e que diz, com certeza, muito bem, como queira, não é? Portanto, o 8 de copas traz-nos essa consternação, é uma pessoa fácil, leve, ok? Os sete são malandros, como eu já vos disse, não é? E o 7 de copas não é diferente. No sentido em que ele significa a atração, o fascínio, a satisfação, a vaidade e o êxtase, ok? O 7 de copas é a carta da promiscuidade, é a carta da líbido, é a carta do desejo, ok? E isto pode ser muito bom e muito mau. Ele até está dentro de um naipe positivo, mas esta é uma das cartas que nos diz que aquela pessoa procura mais, aquela pessoa deseja mais, e isso pode ser positivo ou negativo, vai depender da intensidade que a pessoa vive isso, ok? Apesar de ele estar inserido num naipe positivo, mais uma vez temos que ver o que é que rodeia esta carta para tentarmos perceber em que pé é que a pessoa se encontra, ok? Vamos aos ouros. Eu estou a masticar muito, só faltam 10 minutos, mas também estou quase a acabar. Já não vos maço muito mais. Obrigada, Fátima, pelo seu feedback. Ainda bem que está a gostar da apresentação. Esta é a minha paixão, eu falo muito. Ok. Relativamente ao 10 de ouros, ok? Ele significa a perfeição, a força, o brio, a imparcialidade e a realização. Nós não nos podemos esquecer que o naipe de ouros é um naipe muito material, não é? Noutras vertentes que não sejam emocionais, ele representa o dinheiro, ele representa as transações bancárias, ele representa os magistrados, os bancos, etc. Portanto, ele é um naipe muito virado para o palpável, para o material, não é? Para aquilo que nós, para o eu tenho, não é? Portanto, nas emoções, ele traz-nos também aqui uma visão muito material da forma que nós sentimos, pensamos ou estamos, da pessoa que estamos a analisar, não é? Então, o 9 de ouros traz-nos a felicidade, o respeito, a atenção, a vontade e a sagacidade, ok? Lá está, muito material. E vocês vão me dizer assim, mas a felicidade é material. É, muito. Eu costumo dizer que a felicidade é uma coisa que vem de dentro para fora, mas a realidade é que 98% de nós precisa de coisas para ser feliz. Verdade ou mentira? Vamos lá aqui pensar um bocadinho, não é? Normalmente, nós precisamos de coisas para sermos felizes, não é? Eu tenho uma caixinha nova, estou tão feliz. Eu comprei aquele vestido novo, eu estou tão feliz. É material, a felicidade é material, está bem? Apesar de ela ter um carcerismo, digamos, de dentro para fora, ela somatiza-se em emoção e não em sentimento, ela é exterior, ok? E por isso é que eu ponho a felicidade aqui, certo? O 8. Preciso de baralhos para ser feliz. Olha, eu também, Paula, eu também preciso de baralhos para ser feliz. É uma coleção que não tem fim. Qualquer dia tenho que comprar uma estante nova. Lá está. Eu levo os meus baralhos para todo lado. É horrível, portanto... horrível ou não, porque é uma coisa que eu gosto, não é? Faz-me feliz. É muito vinculado ao 9, a felicidade, ok? Ao 9 de ouros. Relativamente ao 8 de ouros, temos a prosperidade, o ânimo, a felicidade, a inteligência e a teimosia, ok? Os 8 acabam por ter esta categoria, digamos assim, e o 8, prosperidade. Então, mas prosperidade é um sentimento ou uma emoção? É, ok? Neste caso, acaba por ser um sentimento e não uma emoção. É um sentimento, a prosperidade é interno, ok? A prosperidade é interna. Nós precisamos de nos sentir prósperos, ok? É algo que nós somatizamos no interior. Depois pode-se materializar, claro que sim, não é? Mas a prosperidade é um sentimento, não é uma emoção, ok? Ela não se somatiza no exterior, sim? Ela pode se materializar, não é? Dinheiro, bens, etc., não é? Mas a prosperidade, a gênese dela é de sentimento e não de emoção, ok? Relativamente ao 7 de ouros, ele traz-nos a estabilidade, a segurança, a coragem, o orgulho e a gula.
E então, se formos um bocadinho atrás, vocês dizem assim, ó Tânia, mas a gula estava nos pecados. E o Horus é um naipe neutro volátil, certo? Ainda assim, se vocês tiverem uma pessoa muito gulosa, uma pessoa muito avença a comer de forma exagerada, o 7 de ouros vai lá estar. Eu digo isto e eu caracterizei a gula neste 7 de ouros porque a pessoa que vocês veem aqui hoje já teve 140 quilos, ok? E sim, ainda hoje, o meu pecado mortal é a gula. Eu sou muito gulosa, ok? Eu babo a ver comida. É daquelas coisas que, olha, me faz feliz. Lá está. E então, durante muito tempo, eu analisei e tirei leituras para mim mesma relativamente à forma como eu me sentia, que emoções é que estariam a impulsionar este meu desejo ávido por comer, e o 7 de ouro estava sempre presente, ok? Sempre. Esta é daquelas certezas que eu tenho como absolutas, mesmo. Junta-te ao grupo, também adoro comida. É terrível, é terrível. Mas eu um dia vou aí, Miguel, e a gente come uma boa de uma francesinha. Adoro. Fico doida. Ando sempre com baralhos, por isso gostar dos pequeninos. Pois, eu também gosto de baralhos mais pequeninos, mas depois, olha, tenho gigantescos, está a ver? Formato A6 é uma coisa que não tem explicação. Relativamente ao 10 de espadas. Tá, estamos quase a terminar. 10 de espadas. As espadas estão inseridas dentro da polaridade neutra, neutra dúbia volátil, ok? Dentro da polaridade. E então, aqui no 10 de espadas, nós temos a saudade, a melancolia, o conformismo, a passividade e a pena, ok? Dentro do 9 de espadas, nós temos a desconfiança, a carência, o desapego, a preocupação e a cumplicidade. O 8 de espadas representa a compreensão, a surpresa, a consolação e o arrependimento, ok? E no 7, são tão malandros, a esperança, não é? Que pode ser um veneno, a inquietação, a divagação, o dilema e o devaneio, ok? A saudade está inserida dentro dos 10 e os 10 têm aquele efeito ioiô. Eu considero que a saudade é das emoções. A saudade é um sentimento, não é uma emoção. A saudade é o sentimento mais pesado, não é? E vocês vão dizer, é a ira, é a vaidade. Para mim, a saudade é aquele sentimento que é mau. Porque reparem uma coisa, e esta é uma visão muito própria, atenção, ok? A saudade é o único sentimento que aumenta ao longo do tempo. Certo? Porque o amor, ele é volátil, a desconfiança, ela é volátil, a compreensão, ela é volátil, não é? A pena, a gente hoje sente, amanhã já não sente, não é? A saudade aumenta sempre, não é? Se nós tivermos e se nós pensarmos em alguém que já partiu, faz parte da vida, infelizmente, nós vamos sentir saudades, não é? E à medida que o tempo passa, aquela saudade aumenta. A saudade é saudável se nós tivermos aqui uma boa gestão emocional e se aceitarmos, tivermos o poder de aceitação, está bem? Precisávamos aqui de um 10 de copas para que a saudade fosse saudável, ok? Vamos então. Ora bem, parámos aqui na gula, ok? A Paula também alinha na francesinha. Temos que combinar, quiçá, quando eu for de férias agora, que vou aí para os nortes. Eu para doces não sou muito, olha, sou muito gulosa, é terrível. Pronto. O Miguel adora comer. Está descoberta aqui a careca. E pronto, mas eu acho que a pandemia nos trouxe tudo, inclusive uns quilinhos a mais. Comigo aconteceu, não é? Porque deixei de poder ir ao ginásio e então a coisa ficou preta. Mas agora vai tudo voltar à normalidade com a benção dos deuses. Vamos voltar aqui então só
ao 10 de paus. O paus é o naipe que tem aqui aquela natureza muito negativa, está bem? E então aqui encontramos para além dos 7 pecados mortais ou capitais, encontramos aqui as emoções e os sentimentos mais negros, está bem? Então temos, dentro do 10 de paus, o conflito, o egoísmo, a cegueira, a negligência e a inconsciência. A pessoa não tem consciência do que faz, isso não é desculpa, mas acaba por não haver uma consciencialização da forma como se sente e como pensa, ok? No 9 de paus temos o engano, a descrença, a ingratidão, a dissimulação e a incompreensão, aquela pessoa que joga com pau de 2 bicos, não é? Como se diz comumente. No 8 temos a dor, o sofrimento, a depressão, o desinteresse e o sentimento de inferioridade. Eu sou pior que os outros, eu não mereço, eu não quero, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, ok? É por aqui, é pelo 8 de paus. Relativamente ao 7, temos a tristeza, o desespero, a dependência, o esgotamento e incapacidade. Pessoas que fazem uso de estupefacientes, independentemente de serem eles quais forem, a pessoa que tem algum vício em alguma coisa, muito provavelmente terá um 7 de paus próximo da sua leitura. Estes são... Agora deixaram de me ver, olha que piada. Estes são os principais emoções e sentimentos que se pode ver na grelha, portanto, destas cartas, ok? Eu trouxe-vos aqui uma breve apresentação e mesmo assim já me estou a esticar um bocadinho relativamente ao tempo. E, de facto, estas são as principais, digamos assim. Depois existem ramificações, não é? Depois existem conjugações de cartas e de naipes que nos podem dar uma outra ideologia e uma outra visão sobre a forma de sentir e sobre a forma de pensar. Agora, aquilo que nós temos de estar conscientes numa leitura psicoemocional é que aquilo que a pessoa sente pode ser diferente, as intensidades que as pessoas sentem são diferentes e aquilo que a pessoa faz com aquilo que sente, não é? É diferente. E por isso é que é tão difícil nós percebermos aqui o que é que as pessoas fazem e porque é que o fazem e que motivo, o que é que as motiva e etc. Esta é uma abordagem muito pequenina, não é? Emoções e sentimentos dentro do curso de baralho tradicional que eu faço tem um dia inteiro exaustivo sobre isso, porque na maioria das vezes, eu falo por mim pelo menos, as pessoas chegam até mim por questões emocionais, por questões sentimentais, o que é que a outra pessoa sente, o que é que a outra pessoa pensa, porque é que a pessoa faz, e portanto esta acaba por ser a minha vertente e aquela que eu mais adoro e que estou sempre a tentar perceber o que é que eu posso saber mais sobre a forma de sentir e de pensar, porque é isso que nos move. Não é? Eu acredito que são as emoções que nos movem, que fazem de nós quem somos. Paula, obrigada pelo convite. Miguel, muito obrigada pelo convite e por me teres ensinado a mexer com estas coisas das tecnologias, está bem? Foi uma benção, muito obrigada, porque senão hoje não conseguia estar convosco. Muito obrigada pelo desafio. Quero agradecer a todos aqueles que me estiveram a ouvir. Paula, eu ainda não tenho o curso do baralho tradicional estruturado para o online, ok? Neste momento eu estou a estruturá-lo para o online, porque eu tinha-o estruturado para físico e agora tenho que o reformular para o online, está bem? Mas eu acredito que em setembro eu vou ter disponível o módulo 1 e o módulo 2 do baralho tradicional, quer em online, quer em presencial, se a pandemia nos deixar. E então, sim, na minha página Sabedoria Ancestral vai estar depois lá publicado, ou na minha página pessoal do Facebook, Tânia Santos, Tânia com E, porque senão não me encontram, está bem? Acabam por depois ter novidades sobre os cursos que eu vou fazer. Eu estou apenas a transformá-los e a transformá-los para o online, porque eles estavam todos muito feitos para o presencial e neste momento não é possível, está bem? Adorei ouvi-la, foi uma excelente apresentação. Muito obrigada, Isabel. Muito grata pelo vosso feedback. Muito obrigada por terem estado connosco. O curso há de sair, em princípio há de sair para setembro, está bem? E vai sair no formato presencial e no formato online. Vai ser possível adquirir os cursos das duas formas. O presencial para já e em setembro, em princípio, vai ser em Almada, está bem? No centro de Almada. Que é, portanto, neste momento o espaço que eu tenho em parceria para poder fazer, portanto, estes cursos. Mas o online acaba por estar acessível a toda a gente, não é? Eu estou só a acabar, portanto, a gravação dos vídeos
Vamos ter aulas online, portanto, também uma vez por semana. Dependendo do tamanho da turma, poderei fazer uma ou duas sessões. E eu vou dando notícias, é uma questão de vocês irem espreitando as minhas páginas, está bem? Os meus contactos estão lá, podem entrar em contacto comigo por e-mail, por telefone, pelo Facebook, pelo Messenger, como quiserem. Muito obrigada uma vez mais à administração e à logística, portanto, das jornadas de verão. Paula, muito obrigada por teres lembrado de mim, do meu trabalho e desta minha paixão pelo baralho tradicional. Miguel, muito obrigada, muito obrigada. Vocês são 100%. Excelentes profissionais. Têm feito um trabalho grandioso relativamente, portanto, à divulgação e à ética desta profissão. Estamos todos muito gratos e merecemos, de facto, ter pessoas como vocês à frente de uma abordagem tão delicada e tão necessária na nossa profissão. Muito obrigada a todos. Eu já me estou a esticar. Foi um gosto estar convosco. Muito obrigada. Eu espero que vos tenha feito sentido. Qualquer coisa que precisem, entrem em contacto comigo que eu irei responder com todo o gosto e com toda a certeza. Muito obrigada. E uma vez que estamos a falar de emoções, não se esqueçam. Sozinhos não vamos a lado nenhum. Tomem conta uns dos outros. Muito obrigada. Até um dia.